Fala galerinha, beleza? Vamos continuar o assunto aqui de unidades de massa, massa atômica, quantidade de matéria, não é isso? E um assunto que às vezes não é tão fácil, mas a gente vai deixar simples. Exato. Química assim. Então chama a vinheta e vamos pra aula. Vinheta! Lembra, Dan? Lembra. Vai, beleza. Essa vinheta aí ficou top, Show, hein? Show, hein? Antes de começar a aula, vamos dar um recado pra eles? Vamos, é claro. Qual que é? Do Passeio Direto, a nossa plataforma aliada e nossa parceira, onde você pode estudar não só química, mas todas as matérias do ensino médio. Exato, lá você vai encontrar conteúdo exclusivo do Química Simples, além de conteúdo que a gente já coloca aqui no YouTube, que também está presente lá, para te ajudar a estudar de uma maneira organizada, para te ajudar ali a ter aquela aprovação naquela provinha e naquele vestibular que você tem interesse. Então vai lá, a www.passeidireto.com. Então vamos para a aula agora. Então galerinha, é o seguinte, velho, o que é o negócio de mol? O que é esse negócio chamado mol? A gente escuta tanto isso na química, né? E aí quando a gente dá rata com uma pessoa, a gente fala, foi mol, tiozão do pavê? Provavelmente um dia a gente vai ficando velho, a gente vai se tornando tiozão do pavê em algum momento, né? Mas inspira só, velho. Unidade de quantidade de matéria correspondente a 6,022 vezes 10 a 23 unidades, que foi o assunto da última aula, que foi o número de Avogadro. Mas aqui está escrito quantidade de matéria. Quer dizer que a matéria, que é tudo aquilo que possui massa e ocupa um volume, ele não pode ser medido apenas em gramas, quilogramas, toneladas, né? Que a gente chama isso de massa, mas também numa coisinha chamada de mol. Quando a gente sabe a substância que a gente está tratando, qual que é a fórmula molecular daquela substância, a gente pode traduzir isso para mols, e aí a gente consegue ter uma mensuração da matéria de forma mais correspondente, de forma mais completa. O negócio é o seguinte, que nós temos unidades de medidas, e essas unidades de medidas têm uso no nosso dia a dia. Por exemplo, uma dúzia, uma resma, é muito utilizado durante o dia, né? Uma dúzia a gente sabe que é 12 unidades, tipo uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, né? A gente sabe que são 12 unidades. Uma resma, você não fala isso sempre, mas quando está começando as aulas, né? Normalmente as escolas pedem uma resma para ajudar na produção de papel daquelas provas que você vai fazer durante o ano, as listas que você vai receber dos seus professores. Normalmente uma resma tem 500 unidades. Agora, um mol é aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Então você pode ter unidade de mol de qualquer coisa, velho. Pira só, um mol de reais. Nossa, velho, ia ser muito bom, né? Porque eu ia ter 6,022 vezes 10 a 23, velho. Quer dizer que é 23 zeros pra cá, unidades de reais. Eu ia ser a pessoa mais rica do mundo, provavelmente. Então isso aqui é um número extremamente grande. Agora, quando a gente fala mol na química, normalmente a gente usa para moléculas, para átomos, íons e entidades. Até quando a gente fala lá, tudo que a gente vai relacionar na química, a gente pode relacionar em mols. E aí esse mol vai ser a nossa unidade de medida. Quando a gente fala alguma coisa em mol, então a gente está falando que é 6,022 vezes 10 a 23 repetições daquilo que a gente está falando. Beleza? Lembrando sempre que unidade de medida é o que dá significado a um número, tá bom? E é o que o tio Soneca vai falar pra gente agora em massa molar. Galera, então vamos falar agora sobre a massa molar. O nome é meio intuitivo, hein? Massa de um mol, massa molar. É a massa em gramas de um mol de entidades, de partículas, de átomos, de moléculas, de íons, certo? Então, a gente aprendeu há algumas aulas atrás calcular a massa de átomos, a massa de moléculas, e essa massa de átomos e de moléculas, ela é medida em unidades de massa atômica, em U. Agora, a gente vai medir a massa de um mol de moléculas, de um mol de átomos, não de uma molécula só, não de um átomo só. E quando a gente mede a massa de um mol de moléculas, dessa quantidade aqui de átomos,
a gente corresponde a um valor numericamente igual à massa atômica ou molecular, porém agora representado em gramas. Esse mol aqui, galera, de onde que surgiu esse número? Você viu na última aula. Esse número é justamente o número de Avogadro, que é o fator de conversão de U em gramas. Então, se você pega essa quantidade de unidades, você vai ter o mesmo valor numérico, porém, ao invés de ter a massa em U, você vai passar a ter a massa em gramas. E foi justamente isso que eu escrevi aqui, ó. A massa molar de moléculas, átomos e íons, ela é numericamente igual à massa atômica, molecular ou iônica em U, porém ela é representada em gramas. Vamos ver aqui alguns exemplos para você entender melhor. Olha lá, hidrogênio, Hzinho, né? A massa de um único átomo de hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio, é igual a 1U. Um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica aproximadamente. Só que se você pega um mol de átomos de hidrogênio, né, que um mol seria lá 6,022 vezes 10 a 23 entidades, partículas de hidrogênio, a massa que você tem é 1 grama. É o mesmo valor numérico, porém mudou a unidade. 1U é a massa de um átomo, 1 grama é a massa por mol de átomos. E por isso que eu escrevo a massa molar com uma barrazinha escrito mol na frente. É a massa que existe por mol de unidades de hidrogênio, ou pelo número de Avogadro de átomos de hidrogênio. Vamos aqui para a água. Ó. A água já é uma molécula. Se eu calculo a massa dessa molécula como um todo, a massa molecular dela vai ser igual a 18U. As massas atômicas estão lá na tabela periódica. A massa atômica de um hidrogênio é 1, a massa atômica de um oxigênio é 16. Tem 2 hidrogênios, mas o oxigênio dá uma massa atômica, somando as massas atômicas, quer dizer, dá uma massa molecular igual a 18U. Mas isso é para uma moléculazinha de água. Se eu pegar um mol de moléculas de água, um número de Avogadro de molécula de água, a massa que eu vou ter vai ser numericamente igual, porém agora em gramas. Porque o mol é o fator de conversão, é o que converte U para gramas. Se eu pegar um mol daquilo lá, vai ter aquela mesma quantidade em gramas. Sulfato. Sulfato é um ânion, é um íon. Se você calcular a massa desse íon, eu coloquei aqui Mi, massa iônica, você vai chegar em 96U. 96U seria um sulfato só. Agora, se você pega um mol de sulfatos, você tem o mesmo valor numérico, 96, porém agora em gramas. Como a gente já descreveu na aula passada, esse mol, esse número de Avogadro, que é o que a gente chama de mol hoje em dia, o apelido que a gente dá para ele é o fator de conversão, que converte U em gramas. Entenderam? De boas? Então, galerinha, vocês viram o tanto que unidade de medida é importante? Pira só, velho. Quando a gente trata U, quer dizer que é uma molequinha. Quando a gente fala gramas por mol, é 1 mol de molequinhas. E lembre que 1 mol é muita coisa. Cara, é muita coisa. A Mané falou assim, se eu tiver 1 mol de reais, eu vou ser o cara mais rico do mundo, né? Pensa o seguinte, 1 mol, ele é aproximadamente 600 sextilhões. Cara, eu não sei nem se fala assim mesmo. Sei lá, posso falar esse número que é tipo zilhão? Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhões. 600 sextilhões. Caramba, velho. O mais rico do mundo tem alguns bilhões aí, uns 70 bilhões por aí. Imagina ter 600 sextilhões. Cara, eu ia dominar o planeta. Eu ia fazer igual o Pink e o Cérebro. Exato. Eu ia dominar Você o fala, planeta. isso a galera vai falar que a gente parece o Pink e o Cérebro. Vai falar, né? Eu sou cérebro. É, porque você é gordinho, mas... É, porque eu sou gordinho, cabeçudo. Então, galera, vocês entenderam aí que dependendo da unidade de medida aqui, a gente está falando de um átomo, de uma unidadezinha só, ou de um monte de átomos, que na verdade é o significado da palavra mol. Mol, do latim, significa um monte.
Isso mesmo, quem falou isso pra gente foi Ostivaldi, em 1826. E muita história, né? Blá blá blá. Muita história, Mole, tá? que vem do latim mole. Isso. Mol, que vem do latim mole, que significa amontoado. Exato, e Nossa, é um amontoado que bem cultura, definido, né? hein? Faz aquele óculos pra mim. Né? Olha aquele tio Aquele reloginho de bolsa assim, que você E aquele que é só um óculos, assim, né? faz o bigodinho. Nossa, gente, química é simples, é cultura e história. Isso mesmo. Então, galera, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus coleguinhas. E até a nossa próxima aula. É nóis, Mais tamo cultura junto. pra você. Falou.